No Minuto Agro de hoje vamos saber da importância de se controlar as doenças primárias na suinocultura. Quem vai falar sobre este assunto conosco é o professor Geraldo Alberton. Olá, eu sou Geraldo Camilo Alberton, professor da Universidade Federal do Paraná, aqui do campus Palotina. E quero conversar com vocês sobre doenças primárias na suinocultura, o impacto dessas enfermidades no plantel e as ferramentas para controle. Quem são as doenças primárias? São aquelas causadas por agentes que têm patogenicidade absoluta, ou seja, uma vez presente no rebanho, a doença sempre se manifesta, diferente das doenças multifatoriais, que são causadas por agentes que normalmente pertencem à microbiota do animal e que a presença desses agentes não determina necessariamente a doença. É necessário ter fatores predisponentes. E normalmente os agentes predisponentes são agentes primários. Então os primários contribuem bastante com o aparecimento das doenças secundárias. Então, como primários, a gente elencamos na situação brasileira principalmente circovírus, o micoplasma e o pneumone e o vírus influenza. O que essas três enfermidades têm como característica? Bom, além de elas serem patógenos primários, ou seja, não precisa de outros agentes para favorecer o aparecimento da doença, elas causam uma marcante redução na capacidade imunológica dos animais. E a pneumonia zoótica, no caso do micoplasma e o pneumônio e o circovírus, tem como agravante o fato de serem doenças crônicas, que permanecem no animal por muito tempo, reduzindo a capacidade de proteção. E por que a gente está conversando sobre isso nesse momento? Porque, como essas doenças elas são controladas com vacinas, há uma falsa impressão de que está tudo sob controle, né? Mas isso não é verdade, né? A gente vê muitas doenças secundárias aparecendo no campo pela oportunidade criada pelas doenças primárias. Então, a gente tem a vacina para micoplasma? Sim, mas é uma vacina que não protege integralmente o animal. E dependendo da qualidade dessa vacina, do programa vacinal, você tem uma proteção inferior. E o micoplasma ele destrói o sistema mucociliar do animal e desregula o sistema imunológico do animal. Então favorece o aparecimento. Então é muito comum nós vermos aí a pneumonia por Actinobacillus pleuropneumonia, Pasteurella motocida, mas esses são secundários. Então se eu tivesse um controle melhor da pneumonia zoótica, essas outras enfermidades também estariam controladas. E o circovírus é a mesma coisa. O circovírus ele se multiplica dentro das células de defesa, reduzindo essa população de células de defesa. E aí o animal fica suscetível também às outras doenças. E o vírus influenza, a diferença é que ele tem uma fase mais curta, uma doença mais aguda, mas também causando uma possibilidade de doenças secundárias se manifestar no rebanho. Então, os gestores dentro da suinocultura, os técnicos precisam olhar com mais cautela com essas doenças primárias, porque a gente vê ainda uma associação muito grande, por exemplo, perdas em frigoríficos com pleurisia, com condenação, e muitas vezes, como tem apontado alguns trabalhos de pesquisa, existe uma associação com a viremia do circovírus. Quanto mais cedo os animais têm viremia pelo circovírus na fase de recria, maior a chance de ele ter lesões causadas por patógenos secundários. Então, sempre os primários criando as oportunidades para os secundários se manifestarem. O que nós temos na mão mais fácil para controlar essas enfermidades? É claro que existem as boas práticas de produção, que sempre interferem para qualquer doença, mas as vacinas são ferramentas muito utilizadas. Então, na escolha dessas vacinas, tem que se considerar a tecnologia que elas têm, em termos de adjuvante, tipo de imunidade que elas vão produzir nos animais e a composição vacinal, que tanto o micoplasma como o circovírus e o influenza
eles possuem suas variantes antigênicas, né? E muitas vezes uma só granja tem várias desses sorotipos, né? Tanto de micoplasma como de circovírus, e pensa-se, estou vacinando e pronto, está protegido. Não, eu tenho que olhar qual é a composição da vacina e também a tecnologia de adjuvante, protocolo vacinal, tudo isso vai influenciar no nível de proteção que esses animais vão receber. É claro que tem outras ações em termos de manejo, com controle de adensamento, qualidade do ar, mas a vacina ainda é a maior ferramenta que nós temos. Vamos olhar com mais carinho, com mais atenção para essas doenças primárias e tentar entender qual o impacto que elas estão trazendo para a saúde do rebanho, para as perdas com mortalidade, com medicação e também com os gastos com condenação no frigorífico. Este foi o Minuto Agro, mais um programa feito especialmente para você. Comece a nos seguir através de nossas redes sociais para ficar sempre muito bem informado. Até a próxima!